Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estou convidando vocês então para iniciarmos a nossa semana de estudos sobre propriedades da matéria, né? As propriedades gerais da matéria. Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês, tudo bem? Então não deixe de ver a videoaula, ver outras videoaulas com conteúdos similares, ler o material, anotar as dúvidas, né, o seu resumo no caderno também. Muito bem? Então acompanhe aí a nossa aula então. Objetivos da aula de hoje. Então seria conceituar a matéria, né? Compreender as propriedades da matéria, entender as propriedades gerais da matéria e praticar também algumas questões na forma de atividades para nós aprimorarmos o nosso conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Para início da aula, tu já pode ficar aí com dois questionamentos, né? Tu já pode pensar assim: o que são propriedades da matéria e qual a diferença entre propriedades da matéria e propriedades gerais da matéria. Então veja só, diante desse questionamento, que você já vai seguir na aula tentando desvendar essas duas perguntas, entender elas. Na dúvida também, você já pode ir pesquisando, pode pausar o vídeo, pesquisar antes, tirar um parecer para continuar a nossa aula. Muito bem? Então, pensando assim, nós temos aí o que é química. Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. Então, diante deste contexto aqui, do que é química, que nós iniciamos aí a nossa fala hoje sobre as propriedades. Muito bem? Lembrando então, quando se fala uma experimental, então a química das experiências, né? Estrutura, que compõe, né? O que compõe a transformação da matéria também, né? Falamos aí do que é composto uma substância, como é que ela se transforma de uma na outra, né? Então, basicamente isso é um resumo da introdução do que é química, tudo bem? Então, você sabe o que é matéria? A definição mais conhecida de matéria: tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Isto é, matéria contém massa e volume. Essa é a razão pela qual falamos que ar é matéria. Para comprovar que o ar é matéria, né, basta nós inflarmos um balão, apresenta um volume nesse balão que está inflado, colocamos esse balão inflado, fechado na balança e medimos a sua massa, né? Então apresentou volume e apresentou massa. Pegamos aí uma quantidade de matéria, né? Diante disso, aqui temos exemplos de matéria, né? Aqui está o ar que nós citamos, né? São alguns exemplos aí do dia a dia, né, que nós encontramos aí de matéria, né? Tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. Muito bem? Continuando então, propriedades da matéria. Toda matéria é caracterizada por suas propriedades e por sua composição. Então veja bem, do que as coisas são feitas, né? Sendo que as características dos compostos estão relacionadas ao comportamento quando submetida a agentes, como luz, calor, contato com outras substâncias, pressão e outros fatores que vêm aí. Aí nós estamos, de certa forma, trabalhando com as propriedades da matéria, já não sabendo mais que matéria é, né? Bom, as propriedades da matéria utilizadas para descrever a matéria são classificadas como propriedades gerais da matéria, né? Propriedades específicas de cada uma delas, propriedades organolépticas e propriedades funcionais. Então, as duas últimas são as mais novas, talvez palavras ouvidas por vocês, né? Ou mais confusa, né? Então vamos lá. Quando falamos em propriedades organolépticas, estamos pensando aí nos órgãos dos sentidos, né? Cheiro, sabor, enfim. Propriedades funcionais, qual função orgânica pertence? É um ácido, uma base, um sal, certo? Então só para dar uma pimentadinha aí nessas duas últimas propriedades que são mais novas assim na pronúncia do dia a dia de vocês, talvez no contexto químico de vocês, tá bem? Mas voltamos em detalhes na sequência aí, tudo bem? Então temos lá, propriedades gerais da matéria. São propriedades
características comuns a toda a matéria, independente da substância que ela é feita. As principais são massa, então não importa qual é a propriedade, todas elas vão ter massa. É a quantidade de matéria de um corpo. Então não importa que tipo de material é. Por isso chamamos então de propriedades gerais da matéria. Todas vão apresentar massa. Uma outra, a extensão, né? Trata-se da capacidade de ocupar o espaço em qualquer estado físico. Nós sabemos então aí, o estado sólido ele tem forma e volume definido. O líquido só tem o volume definido, mas não tem a forma, né? Porque ele vai ficar no formato que é cada recipiente, vai se adequar ao recipiente. Enquanto que o gás não tem nem forma e nem volume definido, né? Então, pensando nesses três tipos de extensão, todos eles vão ter, não importa o estado físico, né? Eles vão apresentar as suas extensões de formas diferentes. A gente costuma dizer, então, que o gás ele é desordenado, ele ocupa ao mesmo tempo todo o tamanho do espaço onde ele está, no recipiente, não tem forma definida, não fica forma cilíndrica, não fica cubo, não fica nada. Ele ocupa do jeito que está e se vai se adequar, né? Então, diante das propriedades gerais, citamos aí, então massa e extensão. Continuando com propriedades gerais da matéria, nós temos uma propriedade muito conhecida da física, né, que é a inércia. O princípio da inércia diz que, se o corpo estiver parado, ou em movimento em linha reta, tende a permanecer nessa condição, ou parado ou em movimento, né? Sem que nele haja uma força externa, né? Por isso que quando ele estava em movimento nesse skate, o skate parou aqui, tá? Mas ele continuou em movimento. Assim também aquela freada brusca do ônibus, a pessoa de pé no ônibus, né? Que se fala muito esse exemplo lá em física. O ônibus para, mas a pessoa continua, né? Então são os exemplos aí da inércia, né? Que também é considerado uma propriedade geral da matéria, que toda a matéria vai sofrer a inércia, né? Mais algumas propriedades gerais da matéria, nós temos também a impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um exemplo muito comum aqui seria a piscina está cheia até a borda. Ao você entrar e imergir nela devagarinho, o seu volume vai sair, vai transbordar. Então, quando você sair da piscina, você vai perceber que agora tem menos água, porque a água dali saiu. Assim, quando você entra numa sala, o seu volume de ar sai daquela sala, né? Então, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar. Chamamos isso então de impenetrabilidade. Também é uma propriedade geral da matéria. Uma outra propriedade geral da matéria é a divisibilidade. A matéria pode ser dividida em pequenas partes distintas, tá? Então, veja bem, todo tipo de matéria pode ser dividido, né? Então, se eu estou pensando nisso, a divisibilidade vai fazer parte da propriedade geral, né? Seja ela gasosa, seja sólida, seja líquida, eu posso dividir, né, em pequenas partes ou quantidades diferentes, tudo bem? Continuando aí, nós temos lá a indestrutibilidade, né? Uma outra propriedade geral da matéria. Não se pode destruir ou criar a matéria. O que ocorre são transformações. Então, a indestrutibilidade é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tem uma transformação da matéria. Era lenha, foi para a combustão, virou cinza e gás carbônico, enfim. Então, eu tenho a indestrutibilidade, né? Esse nome, a gente vai estar trabalhando, então, a transformação da matéria através das reações químicas, né? Pelas mais variadas reações. Nós temos mais uma propriedade geral da matéria, conhecida como descontinuidade. A matéria é composta de espaços invisíveis a olho nu, então ela não passa a ser contínua, porque tem espaço que é descontínuo. Então por isso que temos o nome descontinuidade. Nós temos o outro nome chamado de compressibilidade. A matéria tem a característica, né, de reduzir o seu volume quando submetida a uma pressão. Então eu vou ter substâncias que vão sofrer uma maior compressibilidade e outras menor, né? Mas posso comprimi-las todas, né? Então o nome aí, compressibilidade, valendo aí também como uma propriedade geral da matéria, tá bem? Então prestaram bem atenção nesses 8 itens que nós pontuamos aí, né?
elasticidade. Quando uma força é aplicada à matéria, ela pode sofrer uma deformação. Após cessar a ação da força, ela retorna ao seu estado inicial, né? Então eu posso esticar e encolher usando assim o senso comum. Chamamos essa propriedade geral da matéria, então, de elasticidade. E agora vamos já aproveitar, né, e praticar um pouquinho do que a gente viu desses conceitos. Ó. Leia atentamente as propriedades e as definições na sequência, correlacione a coluna 1 com a coluna 2. Então, nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo e comece a analisar, né? Comece a analisar o que nós temos aqui para o estimular. E vamos relacionar a segunda coluna. Muito bem. Valendo, então. Está aí. Ó. Extensão. A matéria ocupa lugar nos espaços. Letra D. Inércia. A matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sofre uma ação de força. E assim fizemos então, né? Conseguimos aí relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Muito bem. Na sequência, nós temos a atividade número 2. Você está sentado no interior de um ônibus. Esse é um exemplo clássico lá de física quando estuda inércia, né? Em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isso ocorre graças a uma propriedade geral da matéria, que é a nossa coleguinha inércia, né? Letra B. Então, acompanhamos aí. Atividade número 3, né? A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo denominamos. Então, nesse caso, nós lembrarmos da aula também, nós falávamos lá da impenetrabilidade, né? Então, letra B aí. Muito bem. Então, é importante você observar, associar a aula com a atividade de agora. A atividade número 4 são propriedades gerais da matéria. Então, observa bem. Cada alternativa vai trazer nomes aí diferentes e você vai associar aqueles citados anteriormente para ver se nós estamos diante de uma propriedade geral da matéria ou não, né? Então, observando aí, letra A, estado físico, sabor e cor, não comentamos antes. Ponto e fusão, não comentamos. Cor, não. Mas inércia, sim. Então, a letra B não é certa porque só falamos da inércia. A letra C, nós falamos de elasticidade, nós falamos de inércia e nós falamos de divisibilidade. Tá? Então, está aí, né, uma alternativa que contempla tudo sendo propriedade geral da matéria. Então, vamos lá e assinalamos aí, então, a letra C. Né? Na sequência, para pensar um pouco sobre a aula, né? O que são cristais de tempo? O estranho estado da matéria que pode revolucionar a tecnologia. Bem, observaram bem essa parte, pensa um pouco sobre o que foi falado e agora voltamos aí para a nossa tecnologia. Então continuamos aí, né? Ó, em 2012, o físico americano Frank propôs um conceito controverso para descrever um novo estado da matéria que desafiava as leis da física, né? Então, olha só o que ele colocou de controverso, né? A produção desses cristais nos permitia medir o tempo e as distâncias com precisão requintada, sem praticamente nada de erro, como o Frank escreveu em um artigo na revista científica americana, né? Então, é importante pensar sobre esses cristais do tempo. Quem puder ler um texto dele sobre a internet é importante para estar aperfeiçoando aí o conhecimento aí que Frank lá colocava nesse seu artigo científico. Muito bem. Conceitos de matéria. Então, o que vimos na aula de hoje? O mais importante aqui é, então, identificar a matéria em sua rotina diária e não simplesmente sair repetindo que é matéria, que é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, mas não percebê-la. Então, você tem que perceber, você tem que ver a matéria. Pelos locais que você anda, vai e vem, lá você consegue identificar o que é matéria. Muito bem? Ou porção limitada da matéria. Compreender as propriedades da matéria, né? Então, lembrando aqui, ó, propriedades são as características da matéria, né?
você é matéria, quais são suas características? Aí eu estou tratando-se de propriedades da matéria, né? E veja bem, e quando eu tratar de propriedades gerais da matéria, então não podemos esquecer que as características que toda matéria possui será que nós, enquanto matéria, também sofremos ação dessas propriedades, tá? Então, nessa reflexão que eu quero que vocês fiquem sobre a nossa aula de hoje, né? Praticando então esse conhecimento aí que a gente fez para dar uma fixada melhor, né? A gente fez então alguns exercícios, né? E aquele abraço a cada um. Até a próxima aula para darmos sequência nesse nosso bate-papo aí, beleza? Espero aí que vocês tenham ficado curiosos. Então revejam novamente essa videoaula para trabalhar bem e identificar essas propriedades gerais da matéria. Muito bem?